Olá você telespectadora, olá você telespectador da Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta quinta-feira, que vai ter comentários, análises das notícias pelo advogado e jornalista Marcelo Pavão, pela advogada Camila Amorim. E nós vamos começar analisando, Pavão, uma notícia que é completamente inadmissível. Século XXI, 2022, um motorista manobrando o caminhão num pátio no Porto de Santos, cai no mar e morre. Cai com o caminhão no mar e morre. É completamente inadmissível, né? Que não haja procedimento de segurança para uma operação de rotina como essa, né? Boa tarde. Boa tarde, Paulo, Camila, todos que nos assistem. Muito boa tarde. Paulo, essa notícia, sim, ela é aquela tal história, é uma tragédia, ainda não se tem o laudo pericial da causa-morte, né, do motorista. Tem algumas informações foram dadas no sentido de que ele teria passado mal e aí o caminhão se precipitou para a água. E é aquela tal história, a gente precisa tentar tirar proveito dessa tragédia, né? Primeiro, meus e nossos sentimentos aos familiares, aos amigos desse motorista, mas a gente precisa começar a pensar num botão de pânico ou em alguma situação que o motoristas de caminhão, ou de guindastes, ou de trem, que ele passou mal. E aí, se tivesse alguma situação de tipo tirar o pé do acelerador ou algum botão de pânico, o caminhão poderia ter parado e imediatamente não acontecido as coisas. Então, uma proteção. Uma proteção, mas fica difícil, Paulo. Querendo concordar com você, mas fica difícil, porque como foi um mal súbito e aquele monstro, que imagina aqueles caminhões que trafegam pelas vias do porto, são gigantes, são muito possantes. Então, eu penso assim, muito simploriamente, na situação, que talvez devesse ser pensado algum tipo de mecanismo de parada imediata do veículo, que talvez isso pudesse ter até salvado a vida do caminhoneiro, que a gente não sabe nem se morreu antes de cair. O fato a gente precisa começar a pensar, e hoje, inclusive, na pauta, tem outra pauta de estudantes, adolescentes, pensando em resolver problemas. A gente precisa começar a resolver esses problemas, porque se já teve esse mal súbito, não acredito que tenha sido a primeira vez na história do Porto de Santos, ou dos outros portos, ou das outras empresas. Então a gente precisa começar a ver a proteção do motorista, se ele está realmente em condições de estar ali, a gente não sabe. A gente vai falar isso também, outros de síndromes que estão hoje acometendo os trabalhadores. Existem várias situações que precisam ser colocadas na mesa e atualizar os instrumentos e as tecnologias utilizadas. É uma fatalidade, concordo contigo que é inadmissível no século XXI, mas nós ainda estamos muito aquém do século XXI, principalmente nas relações de trabalho, Paulo. Aconteceu no terminal de contêineres da DP World. Camila, boa tarde. Uma fatalidade, como já dito, inadmissível. Eu concordo no que o Pavão falou, de alguma coisa que pare instantaneamente o veículo para que não aconteça um acidente desse. Mas isso nós estamos falando de uma mecânica no caminhão, de uma coisa um pouco mais complexa. Eu acho que de imediato deveria passar a ser obrigatório, não importa quem esteja manobrando, não importa a empresa, devia ser uma regra do porto para todos, que assim, ao menos coloque uma pessoa vigiando essa manobra. Porque se você passa mal de imediato, você sabe que não tem tempo de apertar alarme, de fazer qualquer coisa, vai acontecer um acidente. Mas se tem pelo menos uma outra pessoa, uma outra vida ali olhando, consegue-se fazer um socorro imediato, alguma coisa antes de perder-se essa vida. Isso se não tiver sido um mal súbito que esse motorista teve e levou à morte imediatamente. Mas precisa ser regulamentada, sim, esse tipo de ocorrência. Uma grade, perfeito também, mas a gente não está falando de nada, a não ser a sugestão do Pavão, que leva um pouco que leva a mecânica, né?
nada que vai evitar 100% acidente. Então, o risco existe, acredito ser um risco da profissão. O mal súbito nós não temos como controlar, mas se você tem pessoas ali no momento da manobra que acompanham isso, que fiscalizam isso, a grade de proteção, você consegue dar um socorro, você vai ter alguns minutos, segundos para tomar alguma providência e, quem sabe, não levar à morte do motorista. Há uns anos, um motorista de um automóvel no estacionamento também da administração do porto, à noite, na saída de uma reunião, manobrando o veículo, também caiu no mar e morreu, também teve um mal súbito antes. Aí a colocação de uma defensa, lógico que, como disse o Pavão, o caminhão é muito pesado, é difícil ter uma defensa que segure o caminhão. Mas a velocidade de manobra é uma velocidade baixa, 10, 15 km por hora, né? Então facilita um pouco. É inadmissível que tenha acontecido isso, e é a segunda vez em alguns anos que acontece isso no Porto de Santos. O Pavão, ele adiantou a pauta de que 4 moças, né, 4 adolescentes, meninas, estudantes do ensino médio no Rio Grande do Sul, elas bolaram um copo com uma substância no fundo que reage com aquele, o GHD, que é a substância do Boa Noite Cinderela, né? Essas 4 estudantes aí. Ela acende um alerta porque muda imediatamente para uma cor forte a bebida e alerta a pessoa de que alguma coisa foi colocada na bebida. Pode ser até que não tenha viabilidade comercial depois, esse copo, mas a preocupação delas em resolver o problema é muito entusiasma, né? É fantástico. Primeiro que a gente precisa falar que essas meninas, né, são em torno de 16, 17 anos. Elas estão no ensino médio e, muito provavelmente, nenhuma delas ainda passou por uma experiência dessa. Elas pegaram o que está acontecendo no país e em muitos lugares no mundo e tentaram desenvolver esse copo que reage ao Boa Noite Cinderela, né, esse GHD. E o que é importante a gente falar é isso. Primeiro, elas botaram a cabeça para pensar, a gente estava falando agora do caminhão, elas estão trazendo uma solução, ainda é embrionário, não tem nada aprovado, porque tem um problema a ser superado. O reagente é tóxico, então não dá para você usar um reagente tóxico para se apurar uma droga. Mas é o início de um trabalho que é muito importante a gente destacar, porque assim, é sentar para pensar, para descobrir saídas. E isso a gente tem visto Brasil afora. Outro dia eu vi uma reportagem de uma menina que ela não sei agora se é Sergipe ou Paraíba, não tenho certeza se é Sergipe. Ela desenvolveu uma massa para fazer tijolo a partir do bagaço da cana que é jogado fora. E aí reduz o custo da casa, mas brutalmente. E a gente também é uma estudante secundarista, então a gente precisa voltar aos nossos holofotes, os nossos esforços para essa garotada que está vindo com vontade de resolver, que está vindo com vontade de dar sua contribuição, e as nossas autoridades, sejam elas municipais, estaduais, federais, precisam olhar para essa juventude, como dizia um professor meu na Faculdade de Comunicação, de Seu Fernandes Lopes, com olhos de ver. Não adianta a gente estar olhando e não estar enxergando nada. A gente precisa ter olhos de ver. Essas meninas estão vendo o futuro, tomara que as nossas instituições científicas abracem esse projeto, porque vai ajudar muita gente. Se isso conseguir ser industrializado, Paulo, a gente está falando em salvar vidas, salvar muita gente, porque hoje o assédio em boates, restaurantes, discotecas, navios, inclusive, há casos de transatlântico, de pessoas que foram dopadas, levadas para suas cabines, roubadas, estupradas, e depois, quando se descobre, não sabe nem quem foi. Então, assim, essas meninas estão de parabéns, e eu espero que as autoridades abracem essa e outras ideias, que a nossa juventude tem futuro e merece atenção, Paulo. Camila? Não, bárbaras as meninas, tiro o meu chapéu, eu acho, não é um problema de hoje, é um problema de sempre.
Eu lembro dos meus pais sempre falando, não tira o olho do seu copo, não bebe do copo de ninguém, cuidado com o copo. Quando eu comecei a sair adolescente, até hoje, com quase 40 anos, eles ainda falam isso. Eu vejo muitas amigas falando isso para os filhos adolescentes. E, assim, a descoberta ainda não terminada, mas que provavelmente com esse esforço, com essa garra, elas vão terminar descobrindo um produto não tóxico que dê esse efeito, é fantástico. Porque esse Boa Noite Cinderela não é de hoje, né? Até se a gente pegar a história do mundo, a gente vê que ele já foi usado em outras gerações. E o que o Pavão falou, ele está certíssimo. A gente tem que dar foco, colocar os holofotes nessas novas gerações. Eu até ia chamar de crianças, mas não são crianças, né? Já são adolescentes que têm essa garra do conhecimento, têm essa garra para resolver questões, quer fazer a diferença de fato. E na história do mundo também, a gente vê cientistas, a gente vê filósofos, a gente vê matemáticos, a gente vê muita gente que chegou aonde chegou, fez descobertas incríveis e que começou a rabiscar essas suas ideias, começou com esses pensamentos na adolescência, já tinham interesse por resolver aquele problema e demorou séculos, enfim, demorou, mas conseguiu resolver. Então a gente vê até na história da aviação, que já começava a brincar. Então, assim, os jovens têm que ter nosso foco, têm que ter nossa dedicação, para que eles sejam, de fato, o nosso futuro. Uma vez eu entrevistei o Osiris Silva, o criador da Embraer, para escrever um enredo sobre ele, para a Escola de Samba Unidos dos Morros. Eu perguntei, quando você era criança, você gostava de brincar de quê? Ele falou, de avião. Que ele fazia um aviãozinho de madeira e fazia voar com pólvora. Desde pequeno, né? Desde a adolescência, como essas 4 meninas aí do Rio Grande do Sul. Na contramão de estudantes que têm atitudes produtivas, construtivas, houve uma polêmica no Rio de Janeiro na competição Intermed, que é entre estudantes. Intermed são jogos entre faculdades de medicina. Medicina, isso. Esse aí é específico entre Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. E os estudantes do Rio de Janeiro fizeram um coro preconceituoso contra os do Espírito Santo, assim, eu sou playboy, não tenho culpa que o seu pai é motoboy. Assim, um preconceito social, né, de classe mais favorecida contra a classe menos favorecida. Só que foi gravado, foi filmado, foi para as redes sociais e repercutiu muito mal esse coro preconceituoso, Pavão. Então, primeiro, isso não é novidade, não é a primeira vez que isso acontece e nem é restrito às faculdades de medicina. Eu lembro muito da minha mãe, se estivesse viva estaria com 90 anos, então ela viveu uma época muito atrás. Ela sempre falou para mim que quando tinha os jogos abertos do interior, jogos estudantis, pessoas de Campinas, da Grande São Paulo, vinham com peixes aqui em Santos e jogavam toda vez que os santistas entravam em quadra e chamavam de peixeiro. Então, essas animosidades, essas situações, elas sempre existiram. Aqui em Santos mesmo, a Faculdade de Medicina da Lusíadas ficou vários anos suspensa de participar dos jogos, na época era o Jubas, e depois os jogos da Unisanta, porque jogaram sapo de paraquedas com bomba. Então os sapos explodiram e foram suspensos, expulsos do jogo, demorou muitos anos para voltar. Então essas atrocidades, elas não são novas. O que está novo é isso que você falou. Hoje o registro é muito grande e não dá mais para a gente passar pano. Tá? E a coisa foi muito além. Tá? Então essas ofensas sociais, essas situações, elas ultrapassaram todas as barreiras da torcida, da adversidade. E os tempos mudaram, Paulo, Camila e amigos. Os tempos mudaram, a gente precisa mudar. Né? Eu estava vindo agora aqui para o estúdio, eu estava falando com o motorista do aplicativo, uma situação só para ilustrar. Eu, desde pequeno, sempre utilizava. Minha mãe falava, olha, pega não sei o que no criado mudo.
pega não sei o que lá no criado mudo. Para mim aquilo não tinha conotação nenhuma. Só que o tempo mudou e hoje eu tenho consciência de que criado mudo é uma referência a um escravizado que fica ao lado esperando ordens do seu senhor. Então, assim, a nossa obrigação, a minha obrigação é atualizar o meu vocabulário e denominar o correto. É cômoda. Não é mais criado mudo. Então os tempos mudaram. Se antigamente havia essa animosidade entre torcidas, a gente precisa atualizar os nossos músicas, nossos cânticos e principalmente os gritos de guerra de torcida para que não haja esse tipo de ofensa. Porque é uma ofensa muito séria essa história e a gente está, como eu já disse, em tempos diferentes onde a gente precisa tomar atitudes diferentes. Então, por que eu fiz esse prólogo, Paulo? Porque eu já participei muito de campanhas esportivas nas faculdades, antes da faculdade. A gente tinha gritos de guerra, a gente aplicava muita coisa, só que a gente precisa mudar, a gente precisa cair na real e mudar os nossos hábitos. Infelizmente, o que a gente vê hoje é que esse tipo de atitude não recebe a reprimenda necessária e nem a resistência necessária. A gente precisa e deve se colocar contra isso, não endossá-lo, ainda que seja até engraçadinho quem vê de fora. Camila? Eu também participei muito de jogos jurídicos, que eram o encontro das faculdades de direito, mas eu estava aqui lembrando, eram só faculdades da capital, onde eu estudei, e eram só 5 faculdades, eu acho. E nessa época também já existia muito preconceito, né? Vamos pôr as palavras claras, preconceito em forma de zoação em relação à opção sexual, classe social e assim ia. Só que lá atrás parecia que era aceitável, eu tô falando de uma coisa de 15 anos atrás, era aceitável. Só que nós estávamos errados em aceitar isso, não se deve aceitar. E no mundo que nós vivemos hoje não é mais cabível. E foi muito engraçado no bom sentido, porque eu vi o depoimento de um aluno dessa faculdade que ficou xingando quem fosse filho de motoboy, que o rapaz é da faculdade, é filho de motoboy, está se formando e a maneira que ele fala, você chega a ter nojo dessas pessoas que estavam gritando em relação aos filhos de outros pais motoboys. Porque qual que é o problema? Não tem problema nenhum, não importa filho de quem você é, de onde você veio, qualquer estudante que está lá batalhou, conseguiu bolsa, e daí? Está pagando do próprio bolso, não importa, está ali. Conquistar hoje, ser um estudante de medicina hoje, é motivo de orgulho, é uma faculdade dificílima. E no sentido do que o Pavão falou, não dá mais para aceitar. Eu também uso, às vezes me corrijo, né, usando o termo foi feito nas coxas. E tá errado, porque esse termo também é preconceituoso, porque antigamente as telhas das casas eram feitas no formato da coxa das escravas. Então, hoje, nós também temos que nos corrigir, porque coisas que nós achávamos que eram normais não são. E a gente precisa aprender também. Na verdade, o motoboy que tem um filho se formando em medicina, ele merece muito respeito, né? E zero de preconceito. Opinião Litoral volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quinta-feira, o Marcelo Pavão e a Camila Amorim, o Marcelo Pavão é jornalista e advogado, a Camila Amorim é advogada, estão comentando as notícias com você. Uma dessas notícias se refere ao senador reeleito Romário. O Romário, ele sempre foi muito irreverente, né, nas falas, nas atitudes, e de um tempo para cá, o preço começou a chegar para ele, né? Multa de condenação por conta de não pagamento de pensão de ex-mulher, indenização para o Zagallo e para o Zico, porque usou, quando teve um bar no Rio de Janeiro, imagens inconvenientes dos dois, agressivas. E aí é um processo que ele moveu contra o ex-senador da Seleção Brasileira,
E ex-companheiro de quarto dele, na Copa de 94, Dunga, por difamação, ele perdeu o processo e ele tem que pagar as custas do processo, né? A coisa inverteu. A dívida já está em R$120 mil corrigido. E ele teve imóveis penhorados por conta dessa dívida, Pavão. Então, esse caso é assim, bem emblemático, porque começou com um comentário do hoje senador Romário sobre o então técnico da seleção brasileira, o Dunga, de que a convocação era feita com base em indicações de empresários, e que ele só convocava jogadores para a seleção tendo um interesse financeiro por trás. O Dunga entrou com um processo contra ele, tanto por ferir o decoro parlamentar, quanto entrou também por difamação e calúnia no STF. Os dois processos que o Dunga moveu foram extintos, porque tanto a Comissão de Ética quanto o STF entenderam que o senador Romário estava no uso das suas prerrogativas como senador e não feriu nenhum decoro. Aí veio o problema, porque aí o Romário falou, agora quem vai entrar sou eu. E entrou com um pedido de indenização por danos morais contra o Dunga de R$500 mil. E aí o que acontece? Ele tomou a improcedência em 2 instâncias, hoje está em cumprimento de sentença, e o valor hoje chega em torno de R$120 mil. E assim, isso aqui, um senador da República, um jogador do nível do Romário, já teria terminado. E fica em picuinha. Hoje estão amealhando bens para ir a leilão. Isso vai demorar muito, quer dizer, é mais uma situação que a justiça deixa rolar, vai bens e tal. Eu indicaria aqui, né, se o advogado do Dunga estiver ouvindo aí, penhora o benefício dele lá no Senado, porque você consegue até 30%. Bloqueia, né? Bloqueia. Hoje você bloqueia. Entra lá com um pedidinho, não precisa nada de imóvel. Fala assim, olha, o senador ganha X por mês, requer 30% ao mês. Eu acho que é muito mais emblemático você penhorar o salário de um senador do que ficar buscando bens, e aí o apartamento é grande, depois entra com excesso de penhora, embora o CPC já diga que não tem mais excesso de penhora, mas juízes têm entendimentos, e aí a gente tem que ficar... Então, doutor, colega, vai no salário, pega 30% do mês, equivale à pensão alimentícia, você vai ver. Esse caso é realmente engraçado, né? Porque como o senador ele tem imunidade parlamentar, então ele falou o que falou, ele ofendeu o Dunga e acabou sendo absolvido. Aí ele se achou, né? Já que aí ele perdeu. É aí que mora o perigo, e Paulo. O Dunga tem dito que ele continua ofendendo o Dunga. Sim. O Romário continua ofendendo o Dunga. Mas aí, quando ele ofende, muitas vezes fica naquele limbo ali, né? Da imunidade parlamentar, Camila. Comecei a rir aqui, porque eu também pensei, Pavão, uma petiçãozinha simples, muito mais fácil, penhora, pede de salário, é muito mais rápido, né? Muito mais fácil. E certamente é uma folhinha só, não precisa nem escrever muito, tá ali já foi. Mas também tem advogado que quer enrolar a causa, então vai de tudo. Eu acho que os parlamentares, de forma geral, eles confundem muito o que é a imunidade parlamentar e o que não é. Porque muita gente acaba usando o véu da imunidade parlamentar para falar coisas que não estão por trás da imunidade, mas aí existe uma confusão geral na cabeça de quem julga do que é e do que não é, e a gente dá uma carta branca para essa impunidade geral que existe no Brasil. Dunga, se você continua sofrendo ofensas, crimes de calúnia, injúria, difamação, vai guardando as provinhas, contrata um bom advogado, manda ele analisar com carinho isso, e quem sabe você consegue provar e garantir seus direitos. E assim, eu vou mudar os adjetivos que o Paulo deu ao Romário. Para mim, ele sempre foi um desrespeitador de leis, palavras e pessoas.
e um abusador dos direitos a que ele existe. Não vejo Romário como essa coisa engraçada, como essa pessoa mais para um lado sarcástico, eu vejo mais para um lado de quem abusa dos seus direitos. Muitas vezes as coisas que a gente fala se voltam contra a gente depois, né? Nessa campanha eleitoral a gente vê muito a campanha do Lula usando contra o Bolsonaro frases que ele falou e a campanha do Bolsonaro usando contra o Lula frases que ele falou. Ontem teve confusão em Aparecida, né? E o arcebispo, né, Dom Orlando Brandes, no ano passado o Bolsonaro ia até Aparecida para a missa no dia da padroeira do Brasil, e o Dom Orlando disse assim que a pátria amada não pode ser pátria armada. Falou contra as fake news, contra o discurso do ódio. Os bolsonaristas não gostaram. Ontem ele voltou a cutucar o Bolsonaro sem citar o nome. Ele falou que a pessoa precisa ter uma identidade religiosa, ou é evangélico ou é católico. Porque o Bolsonaro diz que é católico, mas ele é batizado no Rio Jordão por um pastor, o pastor Everaldo, né? Aquele que foi preso lá depois no escândalo do Wilson Witzel. Foi até candidato a presidente. Foi candidato a presidente em 2018. Em 2018. E teve confusão mesmo. Durante o sermão, durante a prédica do padre, houve vaias, os bolsonaristas acuaram um cinegrafista da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo, também atacaram uma pessoa com camisa vermelha. A coisa não foi muito religiosa ontem em Aparecida, nesses episódios, né? Olha, Paulo, é um exemplo emblemático para a gente falar sobre esse assunto. Cada um tem direito de professar sua fé do jeito que bem entender, desde que respeite a fé do outro. É assim que é na democracia. É inadmissível esse grupo, que eu não sei nem como classificá-lo além de baderneiros, se dirigirem até a Aparecida, irem até a missa aberta em praça pública diante da antiga basílica para xingar o sacerdote. Quer dizer, qual é o sentido disso? Se eu não gosto de determinada religião, de determinado culto, eu vou até o culto para falar mal dele? Eu vou até a mesquita para falar que eu não gosto de muçulmano? Eu vou até o templo para dizer que eu não gosto de evangélico e assim por diante? Que história é essa? Quer dizer, eu não concordo com uma coisa, eu vou lá para vaiar o sacerdote? Isso é ridículo. Qualquer pessoa que endossa isso é ridícula. Porque como é que alguém pode imaginar professar uma religião e jogar para baixo a do outro? Que história é essa? Quer dizer, então, você tem o direito de ter sua religião, sua crença, sua fé, e o outro não pode. Isso é liberdade de expressão, que foi o que foi visto ontem. Essas pessoas foram para a missa aberta na rua para vaiar o sacerdote. Isso não tem justificativa, gente. Isso não tem justificativa. É que nem aquele cidadão que há 20 anos, 22 anos, chutou a Nossa Senhora Aparecida. Quer dizer, para justificar a crença dele, que não acredita em símbolos e em estátuas, ele chuta o que o outro acredita. Isso é certo, isso é ser democrata, isso é ser religioso, isso é ser do bem. Então eu não entendo mais nada. Se destruir a fé do outro, a crença do outro, diminuir a crença do outro, é ser do bem, é ter valores de família, é ser isso ou aquilo, desculpa, tirem o meu nome da listinha porque eu não pertenço a esse grupo. Eu não posso aceitar que para você ter uma crença e eu ter outra, eu preciso destruir a sua crença. Sinceramente, quem professa isso, me tira das listinhas, me tira do caderninho, porque não me interessa participar disso. O que me interessa é que cada um possa ter a sua fé,
sua crença, sua religião, seus entendimentos dentro da liberdade de expressão, dentro da normalidade. Isso não é liberdade de expressão, isso é opressão, isso é violência. O que nós vimos ontem, Aparecida, é violência, é agressão, não tem outro nome. Camila? Nos tempos que nós estamos vivendo, né, essa questão de diminuir o outro para mostrar que o meu é melhor e o meu é certo, está sendo muito incitado pelos próprios políticos, né? A gente tem casos antigos, mas agora cada vez mais. Parece que para eu mostrar que a minha religião é boa, eu preciso acabar com a sua. E não é isso. Aí não tem respeito. Eu tenho que te respeitar. Eu, particularmente, acredito em um monte de coisa e nem tudo da mesma religião. Eu acredito em pontos espíritas, eu acredito em pontos católicos, eu acredito em pontos anglicanos. E eu tenho esse direito. E não é porque eu acredite nisso que a minha crença seja melhor ou pior do que a sua. Eu acho que tudo isso que a gente tem vivido, o que aconteceu ontem, o que aconteceu, continuamente está acontecendo, é a falta de respeito que é incitada pelos governantes. Então, assim, não só em questão a religião, não, mas em questão aquela coisa, o patrão em relação ao empregado, que muitas vezes vem aquela coisa de que acaba humilhando para mostrar que quem manda aqui sou eu. Eu acho que essa falta de respeito e de querer mostrar que o meu é melhor do que o seu, de forma que eu degrado o seu, existe em todas as esferas. E agora ficou mais evidente porque temos políticos que estão incitando isso. Então, eu acho que assim, o mundo todo, eu já falei isso algumas vezes, tá louco, virou de ponta cabeça, eu não sei o que estão pensando. Porque respeito não existe mais. Ordem, muito menos. E parece que para você mostrar alguma coisa, eu tenho que desmerecer o outro. Então eu vou dizer que a minha camiseta branca é melhor do que o Paulo, e eu vou acabar com a camisa do Paulo. Não podem existir duas iguais, não pode ter respeito mútuo. Eu acho que é isso que falta. E tem também essa coisa de misturar religião com política, né? Que a gente viu nessa semana lá no Irã, em função daqueles protestos de mulheres, como não dá certo, né? Porque o político, o governante, ele vai agir, vai governar sobre crenças diferentes, sobre populações que têm crenças diferentes. Não dá para misturar uma coisa com outra. Política é política, religião é religião. A gente volta depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral, agora é o último bloco desta quinta-feira. O Marcelo Pavão e a Camila Morim estão analisando as notícias com você. Camila, o Tribunal de Justiça de São Paulo, uma turma de 25 desembargadores, decidiu por unanimidade que a lei que institui a Escola Cívico-Militar em São Paulo é inconstitucional. A nossa região, a Baixada Santista, é diretamente afetada por essa decisão, porque ela tem duas das três escolas cívico-militares no estado de São Paulo, uma em São Vicente e uma em Guarujá. A de São Vicente é a Jorge Bierrembá Serra, que foi a que motivou essa ação da Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POESP, contra essa lei. Paulo, quando a gente fala do ensino militar, né, do ensino cívico-militar, a gente está falando de várias peculiaridades que numa escola normal, numa escola particular, na escola pública, enfim, numa escola com outras diretrizes não existam. Eu vejo alguns pontos de inconstitucionalidade, sim, na lei que instituiu essas escolas, porque algumas regras devem servir para todas, não apenas para as não militares, vamos dizer assim. Eu acredito que esse assunto ainda vai dar muito pano para manga e não vai ser, eu acho que essa preocupação que está existindo na Baixada ainda é um pouco antecipada, porque mesmo que aconteça alguma coisa, não vai ser do dia para a noite. Foi uma decisão do TJ, isso ainda vai subir para as Supremas Cortes, lá haverá uma outra ou será mantida essa decisão, mas a lei pode ser, vamos dizer, refeita, pode existir uma nova lei
que coloque sobre as regras certas a existência destas escolas. Então, assim, embora tenha sido dada como inconstitucional, eu não vejo nada que não possa ser corrigido e não vejo deixar de existir essas escolas, porque para quem faz uso certo das ideias que ali são passadas, são regras boas para a vida até. Conheço gente que estudou em escola militar e que tem uma regra que todos nós deveríamos ter na nossa vida. Então, eu vejo o lado bom, sim, das escolas militares e não acho que elas acabem do dia para a noite. E cabe recurso ainda. Entendo também que deve ter a escola cívico-militar para quem quer que o filho estude numa escola desse tipo. Me parece, eu ainda vou confirmar isso, mas eu li na notícia, que nas audiências públicas que foram feitas nessa escola vicentina, a maioria da comunidade era contra, a né? maioria, professores, pais, né? Exato. Veio de cima para baixo. Exato. Né? Apenas em complementação que a Camila falou, apenas alguns detalhes. O ponto básico que, por unanimidade, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou inconstitucional, primeiro, é que o que se tem de escrito de escolas cívico-militares, sim, é comprovado que há um plano ideológico implementado nessas escolas. E isso é contra a Constituição. Da mesma forma que há alguns anos estavam recriminando algumas formas de ensino, né, inclusive da identidade de gênero, aquela coisa, escola sem partido, toda aquela história, nada mais é a escola cívico-militar. Ela sim toma um partido, toma uma ideologia e implementa ideologia na escola. É isso que é inconstitucional. Oi, fala, Camila. Só um ponto que aqui eu acho que toda escola, toda linha que a escola segue, ela sim tem uma identidade em relação àquilo para que ela existe. Eu estudei numa escola presbiteriana. Lá tem um foco para a linha de pensamento deles. Você pega qualquer tipo de escola e sim, eles estão ali formando estudantes, estão ali formando pessoas para aquela linha de pensamento. Tanto que, se for assim, a gente vai ter que fechar muitas escolas. Você vê hoje, eu acho que chama método montessoriano, também é um estilo de educação. Você tem a educação católica. Sim. A escola presbiteriana que você estudou era pública ou privada? Privada. Então, essa é a diferença. Quando a gente fala de ensino público, nós não podemos fazer ideologia sectária. Então, se a pessoa quer se identificar com a linha presbiteriana, a linha espírita, a linha católica, a linha evangélica, existem. Inclusive porque uma grande parte da batalha pela evangelização entre católicos e protestantes, hoje evangélicos, aconteceu na educação. Exatamente. Mas é na educação de escolas particulares. Exatamente. Hoje acontece no campo da então, comunicação. quando você quer colocar essa ideologia em escola pública, você está dizendo que a população deve seguir isso. E esse ponto é inconstitucional, salvo o melhor entendimento. Tá? Porque existem diversas escolas, como você estudou na presbiteriana, tem a luterana, a evangélica, a católica, tem uma série de coisas. Eu estudei na Faculdade Católica de Direito de Santos. Né? Agora, quando você institucionaliza isso como política pública e diz que só essa visão é a correta, aí você fere a Constituição. Agora, mais do que isso, é impressionante que essa lei que se baseia a Escola Cívico-Militar de São Paulo, ela tem 2 artigos. Ela é a Lei 17.359, de 31 de março de 2021, projeto de Lei 669 de 2020, do deputado Tenente Coimbra. Artigo 1º. Esta lei autoriza o Poder Executivo a implementar a Escola Cívico-Militar. Parágrafo 1º. Este modelo é complementar às políticas de melhoria de qualidade da educação básica. Artigo 11. Todos os outros vetados. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Essa é a lei que institui a Escola Cívico-Militar. Tem 2 artigos. Um que diz que é para
aderir ao que já existe e o outro é dizer que ela está em vigor a partir dessa data. Não tem nada na lei. Não tem nada. Essa é a lei que institui a escola cívico-militar no estado de São Paulo. Foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo então governador João Dória. Uma lei que não existe, uma lei que não tem texto. Quer dizer, vamos seguir o quê? É da cabeça de quem implementar. É essa que é a diferença. A gente tem uma lei que não serve para nada. E aí, o que vai acontecer? Inclui-se, como escola pública, uma ideologia determinada. Isso, no meu entendimento, respeito todos os entendimentos contrários, mas isso para mim é completamente inconstitucional. Camila? É que a hora que eu penso nas escolas cívicas, também temos as escolas católicas públicas, onde não existe, vamos dizer, um respeito à sua religião. Você é obrigado a ter aula de religião, no caso católica. Então eu acho que se a gente for entrar nessa seara do tipo do ensino de cada escola, a gente vai ter muito problema, porque mesmo as escolas públicas, municipais, estaduais, as federais, eu não tenho conhecimento. Você tem uma linha que aquilo é seguido. Então, eu acho que aí vem muito da opção dos pais de colocar na escola da formação deles, vamos dizer assim. Hoje, eu não colocaria um filho numa escola 100% católica, porque eu acho que é importante você ter uma abertura de mundo para ele escolher a fé, a crença que ele quer seguir. Mas as escolas católicas, eu, por exemplo, estudei em escola católica, o Colégio Marista, Santista em Santos, mas é particular, Camila, não existe escola católica pública. A Constituição de 88 institui que o país é laico, não é, Pavão? Sim, mas assim, existem escolas, tudo, existem, aqui mesmo em Santos, nós tivemos o problema. Tem a escola americana. Então, mas são todas privadas. Aí você vai para essa orientação, você escolhe qual é a orientação que você quer. O Mackenzie é presbiteriano, como disse a Camila, onde ela estudou, presbiteriano. Sim. Não, existem as... Aqui em Santos tem escola adventista, não tem? De todas, em todas as linhas de raciocínio, você vai ter escolas, você tem métodos. Agora, a pública não. Agora, a pública você tem que ter didática, você tem que ter pedagogia, você tem que ter uma linha geral. Você não pode... Senão, eu vou dizer amanhã que o certo é ser evangélico e errado é ser católico apostólico. Ou eu inverto a mão. Se eu sou católico, eu falo, olha, é errado ser evangélico, é completamente errado você ser muçulmano e é criminoso você ser judeu. Esse que é o perigo. Pavão, rapidamente, final do tempo, 173 denúncias de assédio eleitoral. A gente imagina que aconteçam muito mais para 173 serem denunciadas, né? Porque o funcionário, principalmente, assediado, ele tem que ter muita coragem para denunciar o patrão, não é? Paulo, assim, tem empregador oferecendo 15º salário para quem votar no Lula. Isso é a reinvenção, para 15º salário para quem votar no Bolsonaro e não votar no Lula. E aqui eu não queria nem citar, agora, é uma questão, essa é a reinvenção do voto de cabresto. Ou todo mundo está achando que o patrão não vai exigir o comprovante de votação. Isso é vergonhoso. Então, mais uma vez, a gente precisa ver essa seguinte situação. Seja quem for, o patrão ou é o parente, seja lá quem for, que obrigar a ter uma posição do voto, isso precisa ser denunciado, precisa ser resistido. A pessoa vota em quem ela quiser. Agora, o que temem tanto esses defensores dos valores da família, da religião e da pátria? Porque não são outros grupos, são esses grupos que estão botando a mão no bolso para comprar voto. Isso é crime. Ou a família de bem do Brasil está apoiando o crime agora? É isso que a gente precisa começar a discutir. Por aí a gente vê a importância da instituição do voto secreto, não é, Camila? Bem rapidamente. Sim, o voto é secreto, mas como a gente vê, tem um assédio anterior, né? E a pessoa sempre fica, será que está sendo mesmo secreto? Será que não está? Antigamente chamava voto de cabresto, eu acho que era isso. E você, como era uma coisa, você mostrava lá para o seu patrão, em quem mandou, em quem estava te pagando, enfim, que você tinha votado na pessoa que você tinha sido assediada para tal. Hoje você fica
ainda mais com essa confusão que a gente teve de informações sobre a urna eletrônica, muita gente deve acabar votando no voto para o qual ele foi assediado, com medo de vazar essa informação, que comprovadamente não vaza. Chegamos ao final da Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo ao Marcelo Pavão e a Camila Amorim os comentários super elucidativos, agradecendo o pessoal da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 1h20, depois do horário eleitoral gratuito à tarde, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.